Oração da manhã com Salmo 121. Fé, proteção e direção para o seu dia. E hoje Deus manda te dizer isso agora. Você ainda tem jeito. Você está ouvindo isso porque o céu interveio no seu caminho. Eu te trouxe até aqui. Eu vi onde ninguém viu. Eu ouvi o que você sussurrou quando ninguém estava perto. E agora eu mesmo, o Senhor, te digo. Você ainda tem jeito. Mesmo com tudo o que fizeram com você, mesmo com tudo o que você fez consigo mesmo, mesmo que a culpa esteja te sufocando, que a vergonha esteja te calando, que a solidão esteja te engolindo, você ainda tem jeito, você ainda é meu, e eu não desisto do que é meu. Não é coincidência você estar aqui, não é um clique aleatório, nem um algoritmo qualquer, é resposta, é socorro, é milagre. Porque você, aí onde está, pode até ter se acostumado com a dor, mas eu não me acostumei em te ver longe de mim. Você foi criado para estar perto, não para viver fugindo. Você existe, logo você sente. E o que sente agora é mais do que uma emoção. É o eco da sua alma me chamando, mesmo quando sua boca permanece em silêncio. Você percebe o vazio. Você sente que falta algo. Não é dinheiro, não é status, não é aceitação. É sentido, é paz, é presença. É eu, essa dor que te acompanha como sombra, essa angústia sem nome, esse cansaço que nem o sono resolve. É a alma tentando gritar que se afastou da fonte. E mesmo que você ache que já foi longe demais, eu estou aqui para te lembrar. Eu sou o Deus que vai até o fim do abismo, só para trazer de volta quem eu amo. Você ainda tem jeito, porque a sua queda não cancelou o meu plano, porque o seu erro não é maior do que a minha graça, porque o seu passado não é sentença, é cenário para o testemunho que vou construir a partir de agora. Se você permitir, não olhe para si mesmo como quem está estragado. Olhe para si com os olhos da cruz. Lá, o sangue foi derramado por cada acusação que hoje ainda ecoa na sua mente. Lá, o preço já foi pago. Lá, o meu amor venceu a tua condenação. A única coisa que ainda falta é você acreditar que ainda é possível. E é por isso que eu falo com você agora, porque essa pode ser a última chance de você se levantar antes que a vida te sufoque de novo. Essa pode ser a última vez que o céu se dobra até o chão só para dizer, eu estou aqui e você ainda tem jeito. Enquanto o mundo tenta te convencer de que é tarde demais, eu te digo, agora é o momento. Enquanto sua mente diz que não merece mais nada, eu te lembro. O que eu dou não é por merecimento, é por misericórdia. E a minha misericórdia se renovou hoje pela manhã, só para te alcançar. Você sente algo se movendo dentro de você agora? Isso é o Espírito. Isso é o que muitos chamam de arrepio, mas que na verdade é o toque invisível do amor que nunca desistiu. O amor que sabe o seu nome, mesmo quando você tentou apagar sua própria história. Então escute, não resista, não corra. Eu vim te buscar e te digo de novo, você ainda tem jeito. Eu existo. Mas por quê? Você existe, e isso, por si só, já é um grito de propósito. Você não é um erro de cálculo, não é um acidente cósmico, não foi um acaso biológico. Você existe porque eu, o Senhor, quis que você existisse. Cada célula, cada lágrima, cada pensamento, tudo foi conhecido por mim antes mesmo de você ser formado. Mas eu sei, você tem se perguntado, por que eu ainda estou aqui? Você sente que carrega um fardo invisível. Vive dias como se apenas sobrevivesse. Acorda, caminha, fala, trabalha, mas lá dentro, nada se move. Como se sua alma estivesse desligada. Como se sua existência tivesse perdido o brilho. E é aí que tudo começa. Porque reconhecer que você existe é também reconhecer o vazio. Esse é o ponto onde muitos se perdem. Quando começam a perceber que viver sem direção dói mais do que qualquer perda. É quando o corpo anda, mas o espírito não acompanha. É quando os aplausos do mundo se tornam barulhos sem sentido. É quando a alma grita,
mas ninguém responde. E eu estou aqui, agora, para ser a resposta que você não encontrou em mais lugar nenhum. Sim, eu sei quantas vezes você tentou preencher esse vazio. Eu vi cada tentativa, nos relacionamentos que te machucaram, nas escolhas impulsivas, nos vícios silenciosos, nas distrações que anestesiam, mas não curam. Você buscou alívio, mas eu quero te dar propósito. Você buscou silêncio, mas eu quero te dar voz. Você buscou fuga, mas eu quero te dar lar. Essa dor existencial que consome por dentro é o eco da alma separada do Criador. E por mais que você tente ser forte, controlar tudo, dar conta de tudo, sorrir para todos, há um limite. E esse limite chegou, porque só quando você reconhece a profundidade do vazio é que começa a desejar a plenitude que só o meu espírito pode trazer. Não se trata de religião, se trata de retorno, de reconexão, de vida, de essência. Você foi criado para caminhar comigo, não por medo, mas por amor. Não por obrigação, mas por relacionamento. E tudo que te afasta disso está te matando lentamente, por dentro. Essa angústia que você sente no peito, esse nó na garganta, esse sentimento de que você não pertence a lugar nenhum, eu vejo. E eu estou te chamando de volta, não apenas para sentir minha presença, mas para viver debaixo do meu propósito. Você existe, não apenas para ocupar espaço no mundo. Você existe porque eu liberei um sopro sobre sua existência, e esse sopro não expirou. Ele está aí, agora, tentando reacender em você a verdade que o mundo tentou apagar. Você é meu. E eu tenho planos para você, planos de paz, de restauração, de cura. Mas tudo começa no instante em que você reconhece: eu existo, logo preciso de algo maior do que eu mesmo para viver de verdade. E esse algo sou eu. Sou eu que te sustento quando ninguém percebe. Sou eu que impedi tragédias que você nunca soube. Sou eu que mantive sua mente intacta quando tudo ao redor gritava desespero. Sou eu que ainda estou aqui, mesmo depois de todas as vezes que você tentou me esquecer. Então agora, olhe para dentro e se pergunte com honestidade: você tem vivido ou apenas respirado? Porque se a sua existência se resumiu a sobreviver, eu vim te lembrar que existe uma vida abundante esperando por você. Mas essa vida começa com uma decisão: permitir que eu, o Deus que te criou, volte a ocupar o centro do seu ser. Enquanto o mundo te oferece distração, eu te ofereço direção. Enquanto as vozes dizem: você não tem mais jeito, eu repito: você ainda tem jeito. E eu sou o caminho. Percebo o vazio e ele está me consumindo. Você sente, eu sei que sente. Existe algo dentro de você que pulsa. Não é só o coração, é a alma. E ela está cansada de fingir que está tudo bem. Você percebe o vazio, e não é qualquer vazio. É um que dói mesmo quando tudo parece estar no lugar. É um buraco que nada preenche, nenhuma conquista, nenhuma palavra, nenhuma companhia, nenhum escape. Esse vazio é espiritual. Ele não responde à lógica humana. Você pode estar rodeado de gente e ainda assim se sentir sozinho. Você pode ter tudo e por dentro estar quebrado. Você pode até sorrir, mas o peito aperta quando a noite cai. Sabe por quê? Porque você se afastou da fonte. E tudo o que se afasta da fonte, seca. Você foi feito para estar ligado em mim, não em sistemas, não em aplausos, não em promessas humanas, não em performance, em mim. E quando essa conexão é quebrada, mesmo que aos poucos, o vazio cresce. E cresce silenciosamente, sem pressa, mas com poder suficiente para paralisar sua identidade, sabotar sua fé, roubar sua coragem. Eu vejo que você tenta se convencer de que é só uma fase, que vai passar, que amanhã melhora, mas todo amanhã tem se tornado um novo ciclo do mesmo cansaço. Você acorda,
já cansado, anda, já com medo, sente, já com culpa. E essa mistura silenciosa de emoções tem te feito duvidar até da sua existência. Esse é o ponto em que muitos desistem, mas é também o ponto onde eu entro. Esse vazio é a prova de que sua alma está clamando por mim, e se está clamando, é porque ainda há vida aí dentro. Mesmo que seja um sopro, mesmo que seja frágil, mesmo que seja sussurrado, ainda há algo em você que me busca, e é isso que eu vim avivar hoje. Você não foi criado para viver com esse buraco no peito. Você foi criado para ser cheio da minha presença. Você foi criado para andar em paz, com sentido, com clareza. Mas você trocou isso por correria, por aprovação, por distração, e cada troca aumentou o vazio. É hora de parar, não de parar o corpo, mas de parar o ciclo interior que te mantém desconectado. Esse movimento invisível que te leva a evitar o silêncio, porque sabe que o silêncio te confronta. Mas sou eu nesse silêncio. Sou eu te chamando, sou eu sussurrando. Volta para mim. Eu não te quero perfeito, te quero presente, te quero disposto, te quero rendido, porque só assim eu posso começar a preencher o que o mundo quebrou. Só assim eu posso reconstruir aquilo que você nem sabe mais como juntar. Você pode até achar que está quebrado demais, mas eu te digo, as partes que estão soltas são exatamente as que eu mais amo tocar. Porque nelas eu derramo graça, nelas eu derramo cura, nelas eu derramo identidade. Reconhecer o vazio não é fraqueza, é o primeiro sinal de que você está vivo, de que você não quer mais sobreviver. Você quer sentido, e sentido não se encontra em fórmulas, se encontra na presença. Na minha presença, enquanto o vazio consome por dentro, eu ofereço plenitude. Enquanto a culpa corrói, eu ofereço perdão. Enquanto a dúvida trava, eu ofereço direção. Você percebe o vazio. Isso é bom, porque quem reconhece o buraco está pronto para ser preenchido. E eu estou aqui, agora, neste exato momento, esperando que você diga: Senhor, eu não aguento mais esse vazio. Porque quando você me entrega essa dor, eu entrego de volta a paz. E onde a paz entra, o medo sai. Onde a minha voz entra, o barulho interno se cala. Onde a luz entra, o vazio se desfaz. Essa pode ser sua última chance de não aceitar mais viver incompleto. Não aceite menos do que a plenitude que eu preparei para você. Não fuja do vazio. Traga-o a mim. Eu sou a única resposta verdadeira para o que está te consumindo. Parte 4. Reconheço minha queda e não consigo mais me levantar. Tentou sozinho, em silêncio, na força da sua própria mente, no impulso da sua culpa, na ilusão de que bastava querer muito para conseguir sair disso. Tentou mudar hábitos. Tentou prometer que, da próxima vez, seria diferente. Tentou esconder suas quedas até de si mesmo, mas nada mudou. Porque toda tentativa sem mim te leva para o mesmo lugar, frustração. E agora você está aqui, cansado de cair, cansado de se levantar só para cair de novo. E mais do que isso, envergonhado. Como se a sua fraqueza fosse um sinal de que não merece mais perdão. Como se a sua queda tivesse rasgado sua identidade. Como se o erro tivesse apagado tudo que eu já te disse no passado. Mas escute, eu vi a sua queda e ainda assim continuei te amando. Eu vi quando você caiu no que disse que nunca mais cairia. Eu vi quando você se escondeu, não por orgulho, mas por medo de ser rejeitado. Eu vi quando você chorou sem forças de orar. Eu vi quando pensou em desistir. E mesmo vendo tudo isso, eu não te abandonei. Porque eu não amo uma versão idealizada de você. Eu amo você com suas rachaduras, seus traumas, suas recaídas e sua vergonha. É por isso que agora, no fundo da tua alma, você sente algo diferente. Algo mexendo com o que você tentou enterrar.
Porque o que está em jogo aqui não é apenas o que você fez, é o que você acreditou depois do que fez. Você acreditou que falhou tanto que não há mais caminho. Você acreditou que decepcionou tanto que não tem mais chance. Você acreditou que se sujou tanto que não pode mais se aproximar da minha presença. Mas nada disso é verdade. A sua queda não me surpreende. Eu conheço sua estrutura. Sei que você é pó. Sei que a alma humana geme, vacila, tropeça. O que eu quero não é um desempenho perfeito. É um coração quebrantado, um coração que diga: Senhor, eu reconheço, eu caí, mas eu não quero mais viver caído. O problema não é cair, é permanecer no chão achando que eu me afastei por causa disso. Você ainda é meu, mesmo sujo, mesmo fraco, mesmo com medo, mesmo ferido. Ainda é meu, e agora eu te peço, olhe para cima. Porque quem olha para si mesmo só vê culpa, mas quem olha para mim encontra graça. Levante os olhos, mesmo que as lágrimas embaçem sua visão, mesmo que a vergonha tente baixar sua cabeça. Olhe para mim, porque eu não sou como os homens que apontam. Eu estendo a mão. Você reconhece sua queda? Isso é bom, porque só quem reconhece onde caiu pode ser levantado de verdade. Só quem diz, eu não consigo sozinho, está pronto para ser carregado. E eu sou aquele que carrega. Eu não vim te acusar, vim te restaurar. Eu não vim te expor, vim te vestir com graça. Eu não vim te esmagar, vim te levantar. Essa é a diferença entre a culpa que paralisa e o arrependimento que cura. A culpa te diz que você está condenado, mas o arrependimento te lembra de quem você é. Filho. E um filho nunca deixa de ser filho, mesmo quando está longe de casa. Se hoje você reconhece que caiu, eu te digo, essa é a hora de se levantar. Não sozinho, mas comigo, com a minha força, com o meu espírito, com o meu perdão. Porque eu ainda sou o Deus que transforma cinzas em beleza, que pega quem está no pó e o coloca de pé diante do mundo. Você não foi chamado para rastejar em vergonha, foi chamado para caminhar em liberdade. Mas essa liberdade começa com um passo: reconhecer. E você já deu esse passo. Agora permita que eu faça o resto. Permita que o que você chamou de fim da linha se torne o ponto de partida de uma nova história. Você ainda tem jeito, porque quem reconhece sua queda já começou a se levantar. Clamo por ajuda, mas o silêncio me assusta. Você começou a clamar. No fundo do seu ser, começou a sussurrar palavras que nem você sabe explicar. Você não tem mais forças para orações bonitas, articuladas ou longas. Às vezes tudo o que sai é um me ajuda ou nem isso, apenas um suspiro cansado. Mas saiba, eu ouço o que sua alma grita, mesmo quando sua boca cala. Esse clamor, mesmo imperfeito, é sagrado para mim, porque ele não vem da superfície. Ele nasce da dor real, do fundo do abismo emocional onde você se encontra. É um clamor de quem já não tem mais onde se apoiar, de quem já tentou tudo, de quem chegou ao fim da estrada e finalmente se rende. Mas há algo que tem te ferido: o silêncio. Você tem clamado, mas sente que não há resposta. Sente que suas palavras batem no teto e voltam, e então começa a se perguntar: será que Deus me ouve? Será que Ele se importa? Será que ainda tem jeito para mim? E esse silêncio começa a se tornar uma voz cruel dentro da sua mente, dizendo que você está sozinho, esquecido, rejeitado. Mas escute agora, com toda a atenção: o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Você não está sendo ignorado, está sendo conduzido. O meu silêncio não é castigo, é espaço para que você ouça algo além do ruído. Porque muitas vezes a resposta que você tanto busca não virá no volume alto da emoção, mas na quietude onde eu te reposiciono. Você está clamando e eu estou ouvindo, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que tudo diga o contrário. Eu estou ouvindo. E mais do que isso, eu estou agindo.
só que não do jeito que você espera, não no tempo que você imaginou. Porque o que estou construindo em você exige profundidade, não pressa. Você queria uma porta aberta, mas eu estou te dando estrutura interna primeiro. Você queria alívio imediato, mas eu estou gerando maturidade espiritual. Você queria a resposta rápida, mas eu estou forjando raiz, para que você não apenas vença esse momento, mas nunca mais volte para o mesmo lugar de dor. Clamar é mais do que pedir. É confiar mesmo sem entender. É dizer: Deus, mesmo no escuro, eu sei que tu estás aqui. E quando você chega nesse nível de entrega, algo muda. Não ao seu redor, mas dentro de você. Eu sei que você tem medo do silêncio, mas hoje eu te revelo: o silêncio é sagrado, porque nele você aprende a ouvir além do barulho. Nele você percebe que eu nunca estive ausente. Eu apenas queria que você me buscasse pelo que eu sou, e não apenas pelo que pode receber. Continue clamando, não pare, mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que a mente esteja confusa, mesmo que as respostas não venham no seu tempo. Porque há algo sendo rompido no mundo espiritual, quando uma alma ferida continua chamando pelo meu nome. E te digo com toda a autoridade: o clamor que nasce da sinceridade sempre encontra resposta. Sempre. Pode não ser hoje, pode não ser como você imaginou, mas eu nunca deixo uma oração verdadeira sem resposta. A sua dor tem voz no céu, e ela chegou até mim. E porque chegou, eu já me movi. Você ainda tem jeito. E o som do seu clamor é a prova de que você não desistiu por completo. É a prova de que lá no fundo você ainda acredita que eu posso virar essa página. E se você ainda acredita, então se prepare, porque a resposta está a caminho, não como alívio passageiro, mas como transformação definitiva. Continue clamando, mesmo que a voz falhe, mesmo que o mundo zombe, mesmo que o medo tente te calar, porque quem clama do fundo será levantado pela minha mão. Sou alcançado pela graça, e algo dentro de mim começa a respirar de novo. Você não percebeu quando aconteceu, não veio com barulho, não chegou com espetáculo, não se revelou com aplausos, mas aconteceu. No momento em que sua alma se rendeu, no instante exato em que você reconheceu a sua queda e clamou por ajuda. A minha graça te alcançou, não como um raio que corta o céu, mas como um sopro suave que atravessa suas defesas, passa pelo peso da sua culpa e entra exatamente onde mais doía. E quando isso acontece, algo muda, algo se desloca dentro de você. Algo que estava morto começa a respirar. Algo que estava seco começa a pulsar de novo. É assim que a minha graça trabalha. Ela não pede licença, mas também não invade. Ela espera o momento da rendição. E quando você deixa, ela faz o que ninguém mais conseguiu. Ressuscita partes suas que você já havia enterrado. Você sente isso agora. Não sabe explicar, mas sente. Não é emoção, é vida voltando, é luz entrando, é peso saindo. É como se você finalmente pudesse respirar sem medo, pensar sem culpa, sentir sem aflição. Porque onde a minha graça entra, o medo perde força, a vergonha perde espaço, a dor perde domínio. Você não foi alcançado por doutrina, foi alcançado por presença, a minha presença, e na presença de um Deus que te conhece por inteiro. Não há espaço para máscaras, não há necessidade de encenações. Eu conheço cada parte sua e mesmo assim te toco, mesmo assim te levanto, mesmo assim te restauro. Isso é graça. Você passou tempo demais tentando se consertar sozinho, tentando se sentir digno antes de se aproximar, tentando se limpar antes de se apresentar. Mas a graça não vem quando você está pronto. Ela vem justamente quando você admite que não está. Porque a minha graça não responde à sua performance. Ela responde ao seu coração quebrantado. E agora, enquanto você ouve, algo está se movendo aí dentro. O peso que você carregava começa a se dissolver. A culpa,
começa a perder o controle. A ansiedade começa a recuar, porque a minha graça não apenas perdoa, ela transforma, ela renova, ela reorganiza o que estava bagunçado, ela toca onde ninguém toca, ela limpa onde você nem sabia que havia sujeira. Você já sentiu abandono demais, mas hoje você está sendo envolvido pelo amor que não exige performance, envolvido pelo cuidado que não se baseia em méritos, envolvido por uma presença que não te olha com julgamento, mas com compaixão. Você não precisa se defender, não precisa explicar, não precisa justificar, só precisa receber. Receba agora. Essa paz que começou a te invadir não é imaginação, é sinal de que a guerra está mudando, de que a noite está indo embora, de que eu, o Senhor, estou fazendo novas todas as coisas dentro de você. A graça te encontrou, e quando a graça encontra, ela nunca deixa igual. Ela reconstrói, ela eleva, ela revela quem você é, não pelo que viveu, mas pelo que eu decretei sobre você. Você é amado, você é visto, você é perdoado, você é restaurado, você ainda tem jeito. Porque agora finalmente algo dentro de você voltou a respirar, e esse sopro é o começo de tudo novo. O que eu começo, ninguém pode impedir. Você acha que tudo ainda depende de você. Acha que precisa continuar se provando, consertando o que quebrou, carregando nos ombros o peso de tudo o que não deu certo. Mas agora que a minha graça te alcançou, você precisa entender uma verdade profunda. O que eu começo, ninguém pode impedir. Nem o seu passado, nem os seus erros, nem as vozes que te condenam, nem os pensamentos que te sabotam, nem as circunstâncias, nem os traumas, nem você mesmo. Você está tentando caminhar como se ainda precisasse pagar uma dívida que já foi quitada, como se tudo que eu estou fazendo em você pudesse ser anulado por uma falha futura. Mas eu te digo agora, com toda a autoridade do céu, o que eu comecei dentro de você vai se cumprir, porque eu não trabalho com rascunhos, eu trabalho com promessas. E quando eu lanço uma palavra, ela não volta vazia. Quando eu começo uma cura, eu termino. Quando eu tiro alguém do poço, eu não deixo pela metade. Quando eu reconstrói uma alma, eu faço até que ela esteja forte o suficiente para erguer outros. É isso que estou fazendo em você agora. Você pode ainda sentir que está frágil, pode não ter todas as respostas, pode até temer cair de novo. Mas eu te digo, o que eu comecei, eu mesmo vou sustentar. Porque a obra não é sua, é minha. E quando eu assumo algo, eu não abandono no meio do caminho. Lembra quando você pensou que era o fim? Eu estava lá. Lembra quando você disse que não aguentava mais? Eu te segurei. Lembra quando você pensou que não havia mais volta? Eu preparei o retorno. Tudo o que você passou até aqui não foi em vão. Eu usei cada dor, cada lágrima, cada silêncio para te preparar para esse momento. Esse momento em que você começa a andar, não mais por culpa, mas por revelação. Não mais por medo, mas por fé. Não mais por obrigação, mas por convicção. Você não está mais sozinho, você não está mais sem direção. Agora você tem promessa, e promessas não se quebram quando vêm de mim. Talvez ainda existam pessoas que duvidam de você. Talvez até dentro de casa ainda te olhem com desconfiança. Talvez até a sua própria mente tente te dizer que você vai fracassar de novo. Mas quem dá a última palavra sou eu, e eu digo, o que eu comecei, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir. Você não precisa entender tudo, só precisa permanecer. Permaneça em mim, mesmo nos dias em que o passado bater a porta. Permaneça em mim, mesmo quando a fé parecer pequena. Permaneça em mim, mesmo que o mundo diga que não vale a pena. Porque o segredo não é controlar o processo. É confiar no Deus que está te conduzindo nele. A cura que começou hoje não é momentânea. É contínua, é profunda, é real.
E ela vai tocar áreas que você nem sabia que estavam adoecidas. Vai alcançar partes que você escondeu até de si mesmo. Vai transformar traumas em testemunhos, dor em autoridade, queda em ministério. Sim, ministério. Porque o que estou fazendo em você não vai parar em você. Você será canal. Vai consolar outros com o consolo que agora está recebendo. Vai abraçar feridos com os mesmos braços que agora estão sendo curados. Vai carregar graça onde antes havia culpa. Vai libertar com a mesma palavra que hoje está te libertando. O que eu comecei vai frutificar. E quando você olhar para trás, não vai mais ver só dor. Vai ver propósito, vai ver soberania, vai ver fidelidade, vai entender que nada, absolutamente nada, foi em vão. Você ainda tem jeito, porque agora você não anda mais sozinho. Agora você caminha debaixo da palavra que sai da minha boca, e palavra que vem de mim nunca falha. A nova identidade que ninguém pode roubar. Você passou tanto tempo acreditando que era aquilo que diziam sobre você. Acreditou que era apenas o erro que cometeu, a fraqueza que carregava, a queda que não conseguia evitar. Acreditou nas palavras que te feriram, nas acusações que te acompanharam, nos rótulos que o mundo colocou em você. Mas hoje eu declaro: eu estou te dando uma nova identidade e ninguém pode roubar o que eu estou estabelecendo. A sua identidade não está no passado que você teme lembrar. A sua identidade não está nos erros que ainda ecoam na sua mente. A sua identidade não está na rejeição que você sofreu, nem no abandono que deixou cicatrizes. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que eu disse sobre você antes mesmo de nascer. Eu te chamei de filho, eu te separei para o meu amor, eu te revesti de valor, mesmo quando você não conseguia enxergar nada de precioso em si, e nada, absolutamente nada, pode apagar isso. Nem as escolhas erradas, nem os traumas, nem os julgamentos, nem os fracassos. Você precisa parar de viver com os olhos fixos no retrovisor, porque quem se prende ao que passou nunca enxerga para onde está indo. E eu não estou te levando de volta. Estou te levando para frente, para uma vida onde a sua identidade não é definida pela sua dor, mas pelo meu sangue. Onde o que vale não é a voz que te acusa, mas a voz que já te absolveu. Escute, a cruz não foi teatro, foi sentença cancelada. O sangue que foi derramado não foi simbólico, foi definitivo. Cada gota é a prova eterna de que a acusação perdeu o poder. Então por que você insiste em se chamar pelo nome da culpa, quando eu já te dei um novo nome na graça? O inimigo sabe que não pode roubar o meu amor por você. Então ele tenta roubar sua percepção sobre si mesmo. Ele planta pensamentos de inadequação, de fracasso, de inutilidade. Ele te convence de que você não tem mais jeito. Mas hoje eu quebro essa mentira com a minha palavra. Você ainda tem jeito porque a sua identidade está em mim e eu não erro naquilo que faço. Você não é escravo do que sente. Você não é refém do que viveu. Você não é produto da sua dor. Você é fruto da minha promessa, promessa de vida, promessa de restauração, promessa de futuro. Então, levante a cabeça, não para negar o que passou, mas para enxergar o que eu estou liberando. Levante a cabeça como quem foi justificado, como quem foi amado, como quem foi escolhido, porque quando você acredita na nova identidade que eu te dou, você começa a viver de acordo com ela. E não há prisão que resista a alguém que se reconhece como filho. Eu não te dei apenas perdão, eu te dei pertencimento. Você tem lugar, você tem nome, você tem história reescrita. E ninguém, absolutamente ninguém, pode apagar o que eu estabeleci. Você ainda tem jeito, porque a sua identidade não está mais no que você perdeu, mas no que você recebeu de mim. Graça, misericórdia, amor e futuro. Caminhos novos, passos firmes.
Agora que você reconhece quem é em mim, eu te mostro algo maior. Os caminhos que preparei para você. Porque não basta apenas se levantar, não basta apenas receber identidade, é preciso caminhar. E essa caminhada não será mais guiada pelo medo, pela culpa ou pela incerteza. Será guiada pela minha mão. Eu sei como você se sente diante do desconhecido. O amanhã te assusta, as responsabilidades te paralisam. As memórias do que deu errado antes tentam te convencer de que não adianta tentar de novo. Você teme fracassar outra vez. Mas hoje eu te digo, os caminhos que estou abrindo não são os mesmos em que você tropeçou. O que eu preparei é novo, e quando eu guio, cada passo é firme. Entenda algo. Você não precisa enxergar o trajeto completo, precisa apenas confiar no próximo passo. Eu não revelo tudo de uma vez, porque eu não quero apenas te mostrar a chegada. Eu quero te ensinar a confiar durante a jornada, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, uma entrega de cada vez. E em cada uma delas, eu estarei presente. Eu sei que você pensa, mas e se eu errar de novo? E eu te respondo, mesmo que você tropece, eu estarei lá para te sustentar. Não é a ausência de erros que garante a vitória, mas a certeza da minha presença em cada momento. Você não caminha mais sozinho, você caminha comigo. E nesse caminho haverá oposição, haverá vozes que tentarão te distrair, haverá pressões que tentarão te fazer parar. Mas lembra do que já te disse, o que eu começo, ninguém pode impedir. Isso inclui o percurso, isso inclui o processo, isso inclui o seu amanhã. Os passos que você dará agora não serão de quem carrega condenação, mas de quem carrega promessa. Não serão de quem caminha arrastando correntes, mas de quem caminha sob a liberdade do Espírito. Cada movimento seu, por menor que pareça, é parte de algo maior que eu estou realizando. Você queria direção, e hoje eu digo, olhe para frente. Não para os atalhos que parecem mais fáceis, não para os convites que tentam te distrair, não para as lembranças que tentam te prender. Olhe para frente, porque há um destino preparado, e esse destino é de vida, de paz e de plenitude. Os caminhos do mundo te deixaram vazio. Os atalhos do inimigo te fizeram cair. Mas os meus caminhos te fazem florescer. Porque eu não apenas guio seus pés. Eu transformo quem você é enquanto caminha. Você não apenas chega a lugares novos. Você se torna alguém novo. E saiba, onde você colocar os pés debaixo da minha direção, haverá propósito. Até nos lugares áridos, eu farei brotar vida. Até nos vales escuros, eu serei a tua luz. Até nas tempestades, eu serei a tua paz. O caminho pode não ser fácil, mas será seguro, porque quem te guarda não dorme, e quem te guia não erra. Então, respire fundo, solte o passado. Dê o passo, confie, porque agora cada passo que você der será sustentado pela promessa. Você ainda tem jeito, e não apenas tem jeito, tem destino. Conclusão. Impactante. O céu não desistiu de você. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta. Do vazio ao reconhecimento, da queda ao clamor, da graça à identidade, da identidade aos caminhos novos. E agora, eu preciso que você guarde esta verdade em seu coração. O céu não desistiu de você. O mundo pode até ter desistido. Pessoas podem ter virado as costas. Alguns podem até ter usado as suas falhas como motivo para te abandonar. Você mesmo já pensou em desistir de si. Mas eu, o Senhor, não desisti e não desistirei. Porque o amor que tenho por você não depende do que você faz, mas do que eu sou, e eu sou fiel. Você pode ter se convencido de que era tarde demais, mas aqui está a prova de que não é. Você está ouvindo esta palavra. Você está recebendo esta voz. Você está sendo restaurado enquanto escuta. Isso é graça em movimento.
É o meu espírito atravessando a distância que você criou, destruindo as barreiras que você levantou, arrancando os pesos que você carregava. Tudo para te lembrar, eu ainda tenho planos. Você não nasceu para viver quebrado, não nasceu para viver longe, não nasceu para viver escondido. Você nasceu para ser luz, para ser sal, para carregar o testemunho de alguém que, mesmo quando estava caído, foi levantado pelo amor do Pai. E esse testemunho não será apagado. Ele será vivido. Hoje, enquanto o inimigo tentava te convencer de que era tarde, eu invadi a sua manhã para dizer: é tempo, tempo de cura, tempo de retorno, tempo de renovo, tempo de acreditar de novo, tempo de sonhar de novo, tempo de recomeçar. Porque em mim nunca é tarde demais. A sua história não termina na queda, termina na cruz. E da cruz nasceu ressurreição. Assim também será contigo. O que parecia fim será novo começo. O que parecia enterrado será ressuscitado. O que parecia condenado será justificado. Porque quando eu entro, não entro para remendar. Eu entro para transformar. Agora você precisa escolher. Vai continuar vivendo como se essa palavra fosse apenas mais uma? Ou vai crer que hoje é o dia em que tudo mudou? Porque eu te digo com toda urgência, essa pode ser a sua última chance de ouvir, de crer, de se render. Não ignore, não adie, não fuja. Eu estou aqui, eu estou chamando, eu estou te alcançando. O céu não desistiu de você. Eu não desisti de você e nunca desistirei. Receba essa verdade agora. Permita que ela entre mais fundo que a culpa, mais fundo que a dor, mais fundo que a vergonha. Permita que ela quebre correntes. Permita que ela reacenda a esperança. Permita que ela reescreva a sua história. Porque quando eu digo, você ainda tem jeito, não é promessa vaga, é decreto eterno. Levante-se, caminhe, creia, porque a partir de hoje, nada será igual. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você não está esquecido. Você foi lembrado, buscado e restaurado pelo próprio Deus. E eu, que comecei esta obra, vou completá-la até o fim. Você ainda tem jeito. E esse jeito é em mim. Oração final guiada. Deus manda te dizer isso agora. Você ainda tem jeito. Feche os olhos agora. Respire fundo, silencie os pensamentos, porque este é o momento em que você não apenas ouve, mas responde. Este é o momento em que você se derrama diante de mim. Este é o momento em que o céu toca a terra e o meu espírito toca o seu espírito. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da tua presença neste instante. Eu reconheço que sem ti não há vida, sem ti não há sentido. Sem ti não há direção. Eu existo, mas percebi o vazio. Eu caí, mas hoje eu clamo por ajuda. Eu ouvi a tua voz e entendi que a tua graça me alcançou. Pai, eu entrego agora a minha dor, a minha culpa, a minha vergonha, os meus medos e todas as correntes que têm me prendido. Eu não quero mais viver no automático. Eu não quero mais carregar esse peso sozinho. Eu me rendo ao teu amor e declaro: eu sou teu. Senhor Jesus, entra no meu coração, lava a minha vida com o teu sangue, restaura minha identidade, renova a minha mente, abre diante de mim caminhos novos, guia meus passos firmes, me faz viver de acordo com o propósito para o qual fui criado. Eu recebo agora a paz que vem do alto, a força que vem do teu espírito e a esperança que nasce na tua palavra. Eu creio que ainda tenho jeito, não por minhas forças, mas pelo teu amor que nunca desiste. Eu declaro, em nome de Jesus, que o passado não me define, que a culpa não me condena, que o medo não me controla. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou restaurado, e a partir de hoje, eu caminho debaixo da tua promessa. Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a minha mente e o meu coração. Que o teu Espírito Santo me guie em cada decisão, que os meus pés não vacilem, que as minhas mãos sejam levantadas em adoração,
Que a minha boca declare sempre que tu és o meu socorro, o meu abrigo, a minha fortaleza. E se algum dia eu fraquejar, me lembra desta palavra: o céu não desistiu de mim. Eu não desistirei de ti, porque tu és o Deus que me amou quando ninguém acreditava. Tu és o Deus que me levantou quando eu já não tinha forças. Tu és o Deus que me deu uma nova identidade, um novo caminho e um novo futuro. Por isso, eu oro e declaro: eu sou teu, Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Agora, fique em silêncio por alguns instantes. Sinta a minha presença. Eu estou aqui. A paz que você sente não é imaginária, é o selo da minha promessa sobre você. Você não está mais sozinho, você não está mais perdido, você não está mais sem jeito, você ainda tem jeito, porque você me pertence.